dia, boa tarde, galera. Sejam bem-vindos ao canal Monstros S.A., que agora virou Bestiário do Capeta. E aí, pessoal? Ai, caralho. Eu tô vendo aqui o episódio de hoje com o nosso querido Conde Orlok, ou Nosferatu para os mais íntimos. Nós estamos hoje aprimorando o nosso canal para botar aqui o sistema de insígnias que vai ser feito hoje. E nós começamos com o nosso querido Comedor de Caçadas. E é isso que nós temos para hoje. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu me lembro que na época que eu era mais... Eu ia dizer mais bonito, mas eu nunca fui bonito. Sei. Então é mais apresentável. Eu tinha muitas essas ideias de chegar nas negras e botar esses áudios assim. E aí, gatinha, vamos sair hoje? Eu não sei, eu acho que estou com caganeira. Então, na próxima, quando eu terminar minha caganeira, a gente se vê, certo? Era isso, teve até um amigo meu que teve uma época que ele conheceu uma menina na internet. Aí ele veio com esses papos aí de também fazer a mesma coisa aí. Dar essa voz mais me puxada assim, eu não sei o que tá acontecendo. Aí ele foi conhecer ela ao vivo e não podia parar com isso. Aí ele disse que se lascou, porque teve que ficar o tempo todo entonando a voz até o final do date dele, caceta. Aí teve uma vez que ele quase... Na hora que ele tava tomando assim, aí ele deu uma engasgada. Aí voltou, eu voltei aqui, me desculpe. Mas enfim, é porque hoje a gente vai falar do grande comedor de casadas aqui, por isso que eu lembrei dessa atuação dele aqui. Vamos falar sobre a história desse querido personagem. Primeiro, a gente sabe que a história, pelo menos na minha opinião, a primeira história era mais da hora porque mostrava o Nosferatu com mais... aquela sensação de nostalgia, sabe? E aqueles dentinhos dele lá de cenoura é impagável. Mas... esse Orlok, ele não deixa a desejar, ele também é um muito bom. A bit rich, but okay. Tudo começa quando a gente tem o nosso querido Miqueinha, que a cara do cara, eu tenho que botar essa cara aqui, olha a cara desse cara. Esse aqui é a cara da derrota. Esse é aquele tipo de cara que não vai em rodeio de jeito nenhum, porque se for pra rodeio, os caras vão ficar procurando o rabo dele pra poder puxar ele e fazer o batisteira. Mas enfim... vamos deixar o nosso querido personagem aqui mais à vontade aqui para a gente poder falar sobre outros personagens. Quais são esses outros personagens? Os comedores, é claro. A gente tem até o bicho lá do homem que desafiou o diabo, o Jagunço, lá da mãe de Pantanha aqui, que também é outro comedor. Simplesmente tem uma cena memorável lá no começo do filme que o cara só falta dizer: sua mulher é muito gostosa, cara. Ah, mulher gostosa, não sei o que. Ah, você precisa de uma promoção porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Se fosse na vida real, com certeza ali seria um triângulo amoroso ali e ainda tinha um Orlok ainda no meio. A gente tem aqui que todos os vampiros daqui, eles são... a gente tinha na hora do vampiro lá, que tinha o comedor lá na cidade. Aqui os vampiros são comedores. Mas a tese é certa nessa época aí. Que os vampiros de antigamente era tudo comedor. Aí depois foi chegando no Lestat, aí foi lá eles... ai, que delícia! Mas a gente já tá bom já, porque a gente tá conversando muita merda hoje, tá demais. Vamos falar sobre a história do filme, que é esse cornão que tem que ir lá pra Transilvânia, porque ele tem uma venda que o chefe dele, o chefe comedor dele lá, fala logo pra ele, ó, presta atenção, que você tem que fechar esse negócio. Aí o cara chega lá, o Miqueinha, vai e fala pra ele: olha, cara, não dá pra gente negociar isso daí sem eu ter que ir pra esse canto? Ele simplesmente diz não, porque ele é excêntrico. É a mesma coisa dele tá dizendo assim: olha, esse cara aí, ele é meio estranho, então já sabe que você tem que levar uma vaselina. Uma voz homem! Tal, a mesma história ali e tal, fica aquele clima. Prepara aí que vai vir um negócio e não é à toa. Porque quando ele chega no lugar lá, já começa os negócios estranhos lá, já começa os bichos lá, sei lá, meio índios, nem índio, meio nativo e tal. Aquele clichê de filme que o cara não pode ser direto com você e dizer que tem um vampiro, simplesmente ele não pode chegar pra você e dizer: olha, tem vampiro nessas terras, corre. Não. Corre, negada! Tem que falar em outras línguas, tem que botar mulher em cima de cavalo nua, tem que fazer tudo aquilo que é mais estranho possível, que distancie o cara do que realmente tá acontecendo. Sempre tem que acontecer isso, eles não podem ser direto, porque senão estraga o filme. Aí chega lá, o Conde Orlok chega, tem aquele maravilhoso vinho, e a pergunta: e aí? Ele se corta assim na hora e pinta aquele clima gostoso. Em que sentido? Aí ele vai e fala: ainda vai ter que ser no sotaque, tá? Tem que ser no sotaque. Posso aliviar a sua dor, porque eu sou russo e russo tem que falar desse jeito nos filmes.
Eu preciso já jogar em você. E é isso. Simplesmente o cara aparece do outro lado, quando vai ver já era, acorda no outro dia todo chupado. E é isso que acontece aí na história. Aí depois o cara prende ele e vai atrás da mulher dele, porque não basta ele acabar com... o cara tem que acabar com a mulher dele também. E a gente descobre algumas coisas também da mulher e tal. A gente descobre algumas coisas que ela fez no passado. E também descobre que ele é um portador de uma praga. Para onde ele vai, ele leva a praga consigo, etc. Não vou contar muito do filme porque ele é muito bom e você vai querer assistir. Também tem a atuação da filha do Johnny Depp que é muito boa. A gente tem o psicólogo Bill Skarsgård ganhando mais dinheiro, como sempre. E é isso. Agora que eu já dei uma pincelada na história, vamos falar o que interessa. Vamos falar sobre a aparência do monstro. Esse Conde Orlok aqui nessa nova versão, ele ficou até legal, certo? Foi bem modernizado. Agora o negócio que ficou mais zoado aqui é que se meu avô, por exemplo, se ele visse esse filme, ia falar, isso aqui é minha prega. Que ele chama toda pessoa que cortava o cabelo. Teve uma época que tava enxurrada desses cabelos aí, cortado meio pro lado e o outro cortado, homem fazendo. Meu avô, ele ia olhar assim e já falava, olha, minha prega, ele falava isso daí. Ele tinha mania de ver isso daí, dizer que ver se tem luz na cara desse menino aí, porque deve ter faltado luz aí, porque não é possível não. Só a metade da cabeça, você sabe que velho é foda, mano. Nós temos a imagem assim dele mais em decomposição, ele mais magrelo e tal. Se bem que no filme ele era bem longo, bem alto, aqui também parece. Eu vou até deixar uma foto aí dele antigamente para essa versão nova, que a gente tem um bigodão de respeito de general nele agora também. Eu sou o Bigodão. Agora um detalhe importante é que o traje dele, ele é um traje militar da Transilvânia, lá do século X, abertura 1, incluindo casaco de pele, chapéu peludo, tal, esse tipo de coisa. Por falar nisso daí, eu quase ia esquecendo. A gente agora tá aplicando nota nas coisas. Então a nota que eu dou pra história é nota 5. Por que eu dou nota 5? Porque eu gostei do filme, mas eu ainda gosto do original. Ponto final. Se você quer dar uma nota maior, aí tá aí os comentários. Eu queria dar uma nota maior por causa disso. Agora a aparência, como eu falei aqui, eu dou nota 4. Eu dou nota 4 porque eu achei assim mais moderno e tal, mas eu adoro o dente de cenoura do bicho lá, que era a marca registrada. Aquele bicho dava medo, daquele jeito dele lá, todo desengonçado, todo troncho, velho, era foda. Então ele não venceu a original, por mais que seja da hora tal, eu não gostei. Então minha nota vai ser nota 4. Vamos dizer que eu não gostei tanto, mas eu gostei. É aquela coisa, eu não sei o que dizer. Só sei que vou dar nota 4 porque eu gosto da antiga. Vamos para as habilidades, que agora vão ser pontos fortes e pontos fracos, tá certo? Então vamos falar sobre os pontos fortes dele. Como os pontos fortes, a gente vai ter força e agilidade sobre-humana. Por quê? Porque ele é muito forte, você percebe que o bicho pega o cara, principalmente quando ele vai pro navio lá, simplesmente ele agarra o cara como se não fosse nada e pega ele. Então a gente sabe que ele tem força. Outro ponto também que ele tem agilidade muito grande é quando ele vai lá comer o toba do cara lá e ele tá conversando com o cara, do nada ele já tá sentado. Então a gente já vê que ele tem uma grande agilidade. Deus me defenderai. Outra coisa também muito interessante, que a editora não botou aqui, mas eu vou falar, que é a questão da sombra dele que chega. Ela não foi tão explorada aqui, porque é muito parecido com o Drácula de Bram Stoker. Aliás, tudo aqui é muito parecido com o Drácula de Bram Stoker. Aí, a sombra, ela tem o poder de já chegar logo no cara. Parece que a sombra, ela é como se fosse o poder de manipulação de longo alcance dele. Então essa é uma habilidade que tá aí, o poder de controlar a sua própria sombra, que não foi colocada aqui pela editora, mas eu tô adicionando. Ele também tem o poder de controlar a praga, como você pode ver no filme lá, ele controla os ratos e traz uma peste, então ele tem um poder sobre doença também. Esse aqui é um ponto interessante. E nós temos também outro ponto interessante, que é outro ponto forte, a conexão psíquica que ele consegue ter com as pessoas. Isso aqui é de praxe, para qualquer vampiro. Esse aqui, mas só que aqui a gente tem uma deficiência. Por quê? Porque ele precisa ter algum vínculo com a pessoa primeiro. Se a gente perceber no Noite do Vampiro, que é um vampiro que a gente já conhece daqui do canal, a gente vê que pelo fato de estar perto da pessoa, olhando para a pessoa, eles conseguem fazer manipulação. Agora, esse tipo de vampiro, ele precisa de um objeto ou então ter dado uma chupada no cangote da pessoa. E nem no cangote se você perceber, ele dá uma chupada no coração do cara mesmo. Isso aqui também é uma coisa que eu achei interessante, que ele pega e dá uma chupada
espada no peito do cara, como se quisesse pegar logo na fonte mesmo. Outros pontos interessantes aqui dos pontos fortes dele é a questão da regeneração. Só que ficou a desejar aqui dos vampiros originais que a gente já conhece é a questão da manipulação dele com charme. Aqui não foi usada a fascinação vampírica tão forte assim, só em alguns casos, tal, meio isolado, não foi tão explorada essa parte da manipulação como na Noite do Vampiro, tal. Mas ainda assim é um monstro forte. Então a gente acabou de falar sobre os pontos fortes dele. E quais são os pontos fracos? Os pontos fracos dele, a gente já sabe que é a luz solar, como qualquer monstro. Também a gente tem como ponto fraco dele a necessidade de sangue, também é outro óbvio ponto fraco de um vampiro. E tem um ponto fraco aqui que a editora não botou aqui, mas eu vou falar. O fraco dele é casada. Não tá aqui como ponto fraco, mas eu vou botar, vou roubar a lista. Ele é um comedor de casada nato, e se a pessoa se casar, aí é que ele gosta mesmo. Pode ver que a mulher lá, quando eles fizeram o negócio, que eu não vou dizer, que ela ficou marcada. Como ela ficou marcada, na hora que ela casou, ali o bicho já, agora é a hora, agora que ela casou, tá, delícia. Delícia, é um verdadeiro buffet, que eu vou ainda dormir de conchinha, o negócio é que o cara fica dentro de conchinha, cara. Puta merda. É aquele negócio lá, amor, eu vou te trair com coisa ruim, o Drácula, mas eu ainda amo você, tá? E é isso aí que acontece, então os pontos fracos são esses. Então a gente viu aqui os pontos fortes e fracos, que eu dou nota 8 para os pontos fortes e fracos dele. Agora a gente vai para a última parte do bloco, que agora mudou para a parte final, que é onde ele habita. Onde ele habita, a gente vai avaliar tanto a questão da periculosidade quanto a questão do lugar. Então vamos lá. O Orlok ele reside no castelo de Carpato e também ele vai e se muda lá para a porra da mansão. Cada um desses lugares tem as suas particularidades. Primeiro, Carpatos é muito mais perigoso do que a mansão dele, se a gente parar para pensar, porque a mansão ela é bem mais protegida, o cara não consegue sair de lá. E outro detalhe também, que eu esqueci até de falar na parte de pontos fortes, olha só eu roubando a lista de novo. Ladrão! Ele consegue manipular mentalmente a pessoa também pra ela perder a noção do tempo. Que eu me lembrei agora falando sobre esse castelo aqui, que o bicho uma hora tá de dia, quando ele percebe tá de noite. Ele tem tipo um lapso temporal lá que ele não consegue ver quando tá dia e tá de noite. Ele pensa que é de dia, quando vai ver tá de noite ele se fode. Então o vampiro tem isso também. Também tem controle de lobo também, que eu não esqueci de botar aqui. Que é essa parte aqui, que eu me lembrei agora, falando com vocês aqui, porque tem aí que o bicho fica preso nesse lugar. O castelo é muito mais perigoso do que a mansão. Então vamos levar em conta isso daí. E é por isso que a minha nota para onde ele habita é 6. Por que 6? Porque ela, dependendo do lugar, se for no castelo você tá fudido. A mansão ainda tem jeito de você fugir, por isso que é 6. 6 porque os caras entram lá de boa. Ele deveria ter pelo menos algum bicho lá para ajudar ele e tal. E não tem, agora na mansão tinha. Além de ser de difícil acesso. Ok. Vamos agora para a classificação final do nosso monstro. Vamos ver o nível de periculosidade dele. Em história ele tirou 5. Em aparência ele tirou nota 4. Em pontos fracos e fortes ele tirou nota 8. Já onde ele habita ele tirou nota 6. E que rufem os tambores, qual é o nível dele? Ele é, segundo a nossa tabelinha, nível 3, pois ele tira na média 5,75 de periculosidade. Isso dá a ele o nível 3, flagelo sobrenatural, o nosso selo púrpura. O que significa nível 3? Que ele tem uma forte influência sobrenatural e destrutiva, ou seja, ele pode causar muitos danos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.